Louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus abençoado, povo lindo que vai morar no céu, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor Jesus para você que vai me ver depois em alguma rede social aí, Facebook ou YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz gloriosa de Jesus esteja com você nesta manhã de segunda-feira, para a tua vida seguir em frente, aleluia, segurando sempre na mão de Deus, né, Ridinha? A paz do Senhor, que essa paz bendita esteja conosco nesta manhã, né? Mais uma vez, o mundo está caminhando para o caos, mas nós que temos Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas, nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós estamos em Cristo, então nós estamos firmes, nós estamos em paz, aleluia, não estamos no caos, porque Deus é bom e está conosco, amém? E a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar a ninguém, essa paz Jesus nos dá em meio a este caos, amém, queridos? Creia nessa verdade maravilhosa, sossega o teu coração, que o Senhor está contigo e Ele vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Oremos então, né, para que a nossa segunda-feira, nossa programação esteja nas mãos de Jesus em todo o tempo, que eu não venha falar nada de mim, mas que tudo dele, né? Para que nós sejamos edificados pela palavra de Deus, que essa palavra venha mesmo falar conosco. Mais uma vez, como ela sempre fala aqui, né? Pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Então vamos orar? Eu oro daqui, você ora daí, você sabe. As nossas orações se juntam, elas viram como é que chama a bomba lá que soltou lá no Iraque, no Irã? B12? O B12 irmãos, uma oração, ela é mais do que aquele caça, ela é mais do que aquela bomba. Aleluia, creia no poder da oração. Se você ficou aí, como é que fala? Impactado com o poder da bomba dos Estados Unidos, olha, eu vou te contar uma coisa, isso não é nada perto do poder de Deus, aleluia, porque tudo isso aí é poder de homens, e quando você quer derrubar uma muralha, quando você quer derrubar o inferno, a sua oração tem mais poder que aquela bomba B12 lá, do que aquela aeronave maravilhosa que mandaram para lá. Olha, irmão, não tem para Satanás, não tem para o inferno, quando você está com Cristo Jesus. Amém, queridos? Ritinha, vou pedir para você ligar. Uai, você acredita que me deu calor já? Eu acho que eu fico emocionada, né? Aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Põe 24. Aleluia, louvado seja Jesus. Vamos orar então, né? Crendo no poder da oração, que vai derrubar as muralhas. E nós atingiremos o nosso objetivo, que é alcançar o Senhor, né? E nada impedirá, nenhuma força do inferno vai impedir a nossa oração de chegar até o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua presença. Pelo vivo caminho da cruz, nós adentramos diante da tua presença, do trono da tua graça, crendo que tu és bom e misericordioso para conosco e o seu amor nos envolverá e nós estaremos contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, se conosco mais uma vez na programação dessa rádio, na ministração dessa palavra, Pai. Eu sei que a tua palavra, ela é eterna, ela não passou, ela vale ainda hoje, valerá eternamente, porque está escrito que passem os céus, passem a terra, mas a tua palavra não passará, e é crendo no poder dela, na validade dela, na santidade dela, que nós estamos aqui nessa programação para falarmos dela, da palavra do Senhor, que é forte, que é poderosa, que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e faz o que te apraz. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, como vasos de barro imperfeito, pequenos e falhos. Mas, Senhor, o teu poder está dentro de nós. A excelência, a grandeza do Senhor habita nesses vasos de barro, para que ninguém se glorie de nada, porque nós somos pequenos e somos barro nas tuas mãos, e tu és o oleiro das nossas vidas.
Vem com a tua presença gloriosa nos abençoar nesta manhã, derramando da tua graça, Pai, derramando do teu perdão, derramando da tua misericórdia sobre as nossas vidas, derramando cura, Pai, derramando a unção do teu Santo Espírito sobre o teu povo, em nome de Jesus. Se conosco, nos abençoe, abre as portas do céu sobre nós, derrama copiosas bênçãos sobre nós, Senhor. Abre, o Senhor, aquilo que está fechado. Senhor, fecha aquilo que está aberto e não poderia estar aberto, em nome de Jesus. Faz o que te apraz, pelo poder da sua palavra, cura, liberta, transforma, restaura, faz tudo de novo se for preciso, mas nos deixe, Pai, de pé e limpos na tua presença, aleluia, de joelhos diante do Senhor, rendidos diante da tua presença santa. É o que nós te pedimos, venha nos ajudar, porque sem ti nós nada podemos fazer, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós saltamos as muralhas, nós andamos na força do leão, aleluia. Um guerreiro teu, Pai, na tua unção vale por 100 e 100 vale por 1000. É assim que nós cremos e vitoriosos seremos enquanto nós estivermos debaixo da tua mão santa, debaixo da obediência da tua palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Ó, minha amiga Cidinha aqui, aleluia, Cidinha, Deus abençoe a sua vida, querida, bom dia, a paz gloriosa de Jesus. Amados, vamos meditar na palavra de Deus hoje, né? Sabe que eu tô com a palavra vaso, fiz tantos vasos lá para a igreja. Essa semana tivemos a nossa festa e a palavra não sai do meu coração, então eu quero meditar com os irmãos na palavra, né, lá em Jeremias 18, mas nós vamos dar uma caminhadinha pela Bíblia, sabe por quê? Porque eu estava meditando ontem à tarde lá em casa. Senhor, se nós somos vasos nas tuas mãos, se nós somos apenas um pouquinho de pó, esse barro que o Senhor molda de acordo com a tua vontade, com o teu querer, certamente, meu Pai, que a terra, sendo a terra, a própria terra que forma o barro, também está nas suas mãos, e o Senhor faz o que te apraz. Fátima, querida, Deus abençoe a sua vida, um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Certamente que o Senhor também faz com a terra aquilo que te apraz. A terra é o grande vaso nas tuas mãos, aleluia, e o Senhor faz, e como o Senhor está fazendo. Os homens fazem planos, diz a palavra de Deus, mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. As nações se moveram. Como é que é o Salmo 46, né? Que é os reinos se moveram, as nações. Deixa eu só conferir aqui. Porque é Deus que está no controle de todas as coisas, queridos. Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Aleluia. Aqui, ó. Salmo 46, versículo 6, está assim. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Só ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros dos cavaleiros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Os reinos, olha só o que o Salmo diz. As nações se embraveceram. O que você está vendo no mundo? As nações estão bravas, não estão? Estão divididas entre dois blocos, direita e esquerda, né? Comunistas junto com os islâmicos e os conservadores. Estão bravas, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Era isso, agora não é mais. Era o reino poderoso, moveu-se, não é mais. Era a Babilônia, moveu-se, não é mais. Era a Pérsia, moveu-se, não é mais. Era a Grécia, moveu-se, não é mais. Era a Roma,
moveu-se esse reino. Não é mais. Porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Porque a terra também é o grande vaso do oleiro. Aleluia! É o grande vaso que o Senhor trabalha nas nações, o Senhor trabalha no meio das gentes. Como diz a palavra de Deus, o Senhor é fiel. O Senhor dos exércitos, olha aqui, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia! Grande é o nosso Deus. É Ele que está no controle de tudo, como um grande oleiro está no controle de toda a terra. Aleluia! Moldando, fazendo aquilo que apraz a sua vontade, fazendo com que a sua palavra se cumpra a cada dia. E louvado seja Jesus, que nós somos hoje a geração que vê as profecias se cumprindo. Aleluia. Lembra que eu falei aqui terça-feira passada que o que estava escrito sobre Elão, que Deus ia destruir tudo? Gente, olha o que aconteceu, né, nesta semana. Os Estados Unidos foi lá e destruiu as bombas. Por quê? Porque está escrito. Ainda que a mídia, você pode ouvir falando que é mentira, que não destruiu. Destruiu sim. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Porque está escrito. Você quer saber a verdade do que acontece no mundo? Leia a Bíblia, que a mídia não vai te enganar. O fato é, a terra é o grande vaso nas mãos do oleiro. E o Senhor está trabalhando para que a palavra dele se cumpra a cada dia e a vontade dele prevaleça. Não é a vontade do homem que vai prevalecer. Não são as reuniões dos poderosos no G7, no G20, na ONU, em qualquer lugar que seja. Não tem para os poderosos da terra. O que tem é a palavra de Deus se cumprindo. Aleluia. Ô, irmã Vera, Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe. Beijo no teu coração. A paz do Senhor Jesus para você. Em nome de Jesus. Ó, beijo. Então, queridos, vamos lá. Como foi que Deus falou uma certa vez com o profeta Jeremias, né? No capítulo 18. Tá escrito assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Já quero até parar para falar, para não esquecer. Quando Jeremias chegou lá na casa do oleiro, foi que o oleiro começou a trabalhar, ou o oleiro já estava trabalhando e ele já viu o oleiro que estava trabalhando? Quando Jeremias chegou lá, que Deus foi mostrar para ele essa realidade para fazer, né? Deus é maravilhoso, ele fala conosco na nossa realidade, queridos. Tudo está ao nosso alcance, porque Deus fala conosco dentro da nossa realidade, para que nós entendamos o que ele quer falar, para que a gente não se dê de rogado, né? Ah, é que eu não entendi, Senhor. Não vai ter essa com Deus, porque ele falou. E ele falou dentro da nossa realidade, e ele explicou tudo direitinho para que nós entendamos, para que ninguém se deu uma desculpa esfarrapada diante de Deus. Não tem isso. A gente dá desculpa para o pai, para a mãe, para o patrão, para os amigos, para os filhos, para todo mundo. Para Deus não vai ter isso, porque ele fala. Então, presta atenção. Quando Jeremias chegou lá, que Deus ia explicar um negócio para ele, na casa do oleiro, o cara estava lá fazendo. Ou seja, nós estamos pensando que Deus não está vendo nada. Nós estamos pensando que Deus não está no controle de nada. Mas quando a gente vai entender, quando a gente chega lá na casa do oleiro, o que está acontecendo? Ele já está trabalhando. Ele não estava parado para começar a trabalhar para você ver. Não, ele já estava trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar. Embora talvez a minha situação seja tão difícil, talvez a sua situação seja tão difícil, que a gente pensa que Deus não está vendo, mas eu quero dizer para você nesta manhã, Deus está trabalhando. Antes de você chegar nessa situação, Deus já estava nela. Aleluia! Antes de começar tudo que você está vendo acontecer na sua vida, Deus já estava lá vendo tudo. Ah, irmã, mas por que é que Deus está fazendo isso? Está deixando? Eu aprendi uma coisa, irmãos, que no reino, que no vocabulário do crente, não tem porquê. Eu aprendi que no vocabulário do crente, do cristão, tem a palavra para quê.
Para quê? Para que se cumpra essa palavra na nossa vida, ó. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Tem um porquê para todas as... Tem um para quê todas as coisas, né? Não convém a nós ficar perguntando por quê para Deus. Deus sabe de tudo. Amém? E a hora certa de todas as coisas. Então, fica nisso. Crê, né, Verinha? Quando o seu problema chegou, Deus já estava lá. Deus já estava lá moldando vaso, fazendo vaso, mexendo. Aleluia. Ninguém pega Deus de surpresa. Nem os ayatolás, nem o Donald Trump, nem os donos das maiores bombas. Não tem. Não pega, né? Vai vendo agora, ó. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Quem quebrou-se? Eu quebro-me. Então o vaso quebrou-se. Foi Deus que quebrou o vaso? Não. O vaso quebrou-se. Oi, gente, é uma coisa até difícil de fazer. Como é que nós estamos na mão de Deus e a gente se quebra, né? Porque, queridos, Deus deu um livre-arbítrio para nós. Essa coisa que eu acho que Jesus não devia ter dado. Porque nós não sabemos lidar com ele. Esse negócio de livre-arbítrio. Você está na mão de Deus, você está na casa do Senhor, você está servindo ao Senhor. Mas de vez em quando você se quebra. Acontece algo que o inimigo acaba que vence. Né? E aí você se quebra. Mas graças a Deus que quebrou-se na mão do oleiro. Porque se tivesse quebrado na mão do diabo, você estava morto. Né? Você estava lascado, mas você se quebrou na mão daquele que tudo pode e que vai te refazer. Então não se preocupe, está quebrado, mas está na mão do oleiro, então vai sair um vaso novo daí, aleluia, porque Deus não vai jogar fora nenhum pedacinho desse barro. Deus vai aproveitar todo esse barro e Deus vai fazer um vaso novo, vaso para a honra e não para a desonra, e não para ser quebrado. Amém, queridos? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Quebrou-se. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora vai fazer de acordo com os olhos de quem? Do barro ou do Senhor? Vai fazer agora de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia! E você crê que Deus é fiel e que Ele é perfeito, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita? Você está nas mãos dEle, você está quebrado, mas Ele vai te refazer de acordo com a vontade dEle. Então vai ser um vaso lindo, vai ser um vaso lindo, aleluia! Vai ser um vaso bom para honra, porque a vontade do Senhor é boa. Aleluia, glórias a Deus, não temas de estar nas mãos de Deus. Davi falou assim, né? Ele tinha pecado, desobedecido a Deus, começou a acontecer uma desgraceira lá em Israel, morrendo um monte de gente. Aí, ele ficou desesperado, aí o profeta falou para ele, o que você quer, cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? Aí ele falou assim, eu quero cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Aleluia! Deus é misericordioso. Se eu cair na mão dele, glória a Jesus, ele vai ter compaixão para com a minha vida. Então, o que Davi estava falando nesse momento? Que ele era um vaso de barro e que ele preferia estar na mão do oleiro. Quebrado, né? Porque ele desobedeceu a Deus. Estava acontecendo um monte de coisa, mas ele estava nas mãos do oleiro, que poderia refazê-lo. Aleluia! E ele, né? Ficou seguro nas mãos de Deus. E verdadeiramente aquela calamidade em Israel, naquele tempo, passou, cessou. Aleluia. Se ele caísse nas mãos do diabo, ele estava morto. Se ele caísse nas mãos de Deus, homens inspirados pelo diabo também faz coisa que até o diabo duvida, não é, irmãos? Oh, meu Deus do céu, nós somos terríveis, queridos. Nossa natureza, eu vou te contar, é um trem doido, só Deus mesmo, para ter misericórdia. Aleluia. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, porventura Deus não pode fazer de nós vasos novamente? Não desistir da nossa vida? Não jogar fora esse barro que ele pegou? Um dia ele já pegou o barro lá no meio do lamaçal do pecado, não é? Trouxe para a presença dele.
Todo um processo foi feito e Deus investindo. E Deus investindo na minha vida e na tua vida. Agora que a gente se quebra, Deus não pode refazer? Deus estava falando para Jeremias. Jeremias, porque Jeremias, querido, a gente tem que entender um pouco sobre ele. Estava desesperado. Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Profeta chorão, né? Eu me identifico muito com Jeremias porque eu sou chorona. Tudo me desespera, eu fico chorando. E o Senhor tem que vir sempre falar comigo, calma, calma, minha filha. Calma, eu estou no controle. Calma. Jeremias, ele via o povo de Israel nesse tempo. Não era nem Israel, né? Aqui era mais Judá que ele estava vendo, que Israel já tinha desviado do Senhor, já estava perdido no mundo, a parte de Israel. Essa parte que Jeremias estava, era a parte de Judá, que também estava se desfazendo nas mãos do Senhor. Estava em pecado, não queria ouvir a palavra do Senhor. E ele fala assim para Jeremias, Jeremias, calma, calma, Jeremias, não se desespera com esse povo. Você está vendo que o teu povo, seus irmãos não me obedecem. Eles são obstinados. Eu falo uma coisa, eles fazem outra. Eles não querem dar ouvidos para você, que é um profeta que me ouve. Estão dando ouvidos para o profeta de Baal. Porque nesse tempo, lá em Jerusalém, haviam outros profetas que profetizavam coisas boas. E Jeremias falava, não é assim. Vai acontecer coisa ruim. Vai acontecer coisa ruim. E eles falaram que não, Jeremias está errado. Jeremias foi jogado num calabouço. Jeremias sofreu. E ele chorava, porque ele sabia o que ia acontecer com o povo. O povo seria levado cativo pela Babilônia. Ele via, porque Deus revelava a verdade para ele. E o povo não queria ouvi-lo. O povo queria ouvir falsos profetas. O povo queria ouvir aquele profeta que fala que vai dar tudo certo, que está tudo bem na tua vida e Deus vai te abençoar. E às vezes, queridos, não é isso. Às vezes, Deus está precisando de um conserto e a gente está pensando que está tudo bem ouvindo falsos profetas. Cuidado com os profetas que você ouve. Às vezes, eles não são de Deus e estão profetizando na carne, né? Por eles mesmos, só para te agradar. E era isso que tinha muito em Israel nesse tempo, em Jerusalém. Falsos profetas, profetizando que estava tudo em paz, e não estava. O povo estava para ser levado cativo, né? Sabe, é o mesmo que chegar alguém lá no Irã agora e ficar profetizando para aquele povo. Tá tudo bem, está tudo bem. Os Estados Unidos não vão entrar na guerra. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. E tem um outro profeta lá no Irã falando assim, não está tudo bem, os Estados Unidos vão entrar nessa guerra. E eles vêm com armamento pesado, eles vão destruir a gente. Entendeu? É sobre isso. E Jeremias falava a verdade, eles não queriam ouvir, porque é fácil. A mentira é mais cômoda, né? A mentira, ela nos dá uma paz falsa, momentaneamente. E a verdade nos confronta, né, irmãos? A verdade, ela nos deixa assim, sem graças. A verdade, ela nos deixa num beco sem saída. Ou você muda, ou você muda. Pois bem, então Jeremias estava lá, naquele sofrimento, chorando, vendo tudo, vendo as verdades que iriam acontecer, e o povo rebelde não queria ouvir, só para ficar no bem bom, né? Se enganando, e o povo se enganando, esse era o problema. Aí, Deus falou assim para ele, Jeremias, vem cá que eu vou te mostrar um negócio para você ver o que vai acontecer. Não se desespere, não se desespere. A palavra do Senhor hoje é, não se desespere, eu estou no controle de tudo. Vocês são para mim vasos na minha mão, quebrados, mas eu vou refazer. Tá sem esperança? Você tá pensando que não vai acontecer um milagre na sua vida? Você tá pensando que aquela pessoa, um familiar, um amigo não vai se converter? Calma aí que Deus vai fazer sim, um vaso novo, porque Deus não vai perder esse barro aí. Jesus fala assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Se ele achou graça em nós, tá achado. Se ele achou, tá achado. E Satanás não vai vencer essa guerra com o Senhor. É ele que vai vencer. E ele nos refará, né? E ele nos transformará. Vai fazer de nós um vaso novo na presença dele. Aleluia. Então foi isso que aconteceu. E Deus quis mostrar para Jeremias. Falou, Jeremias, vem cá que eu vou te mostrar. Não se desespere.
esse povo rebelde aqui, obstinado, eles serão como um vaso nas mãos do oleiro. Eu vou amassar de novo, eu vou fazer de novo. Tá doendo? É porque você está nas mãos do oleiro e Deus está te refazendo, fazendo de você um vaso para a honra na casa do Senhor, fazendo de você um vaso onde Ele vai poder depois depositar o poder dele dentro de você. Como disse o apóstolo São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, se eu não me engano. Para que nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja somente dele e não de nós. Mas como que Deus vai derramar poder, derramar graça, derramar unção, derramar essa excelência dele dentro de vasos imperfeitos, vasos rachados, vasos quebrados, vasos trincados? Não, Deus vai refazer o vaso. Deus vai refazer lá na olaria dele, que é esse mundo, nas mãos dele, que nada vai se perder. Nós teremos a garantia de que a mão do Senhor vai nos abarcar e o Senhor não vai perder nada de nós, mas ele vai refazer todas as coisas para que a excelência do poder possa habitar em nós, para que o Espírito dele possa habitar em nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, não se desespere. Deus está refazendo vasos. Nesses últimos dias, que nós nos aproximamos da volta de Jesus, nós somos a geração que estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento de tantas profecias. É só nós lermos a Bíblia Sagrada, olhar lá para o Oriente Médio, para saber que as profecias estão assim, ao vivo e a cores, diante dos nossos olhos, se cumprindo. Então, o que Deus vai fazer conosco? Ele vai nos refazer nessa olaria dele, para que nós sejamos muito cheios do Espírito Santo nestes últimos dias. Porque somente crentes cheios do Espírito Santo nesses últimos dias suportarão o que há de vir, entenderão o processo que está acontecendo no mundo e permanecerão firmes na palavra de Deus. Aleluia! Então fique na presença do Senhor. Deixa Ele te refazer como um vaso nas mãos dele. O importante é que ele não vai te perder. Aleluia! E o mais interessante é que quando o Jeremias está lá olhando o oleiro trabalhando, Jeremias pôde perceber que o oleiro está com uma mão por dentro do vaso e a outra mão por fora do vaso. Por quê? Deus trabalha dentro de nós também. Deus dá a forma do vaso por dentro. E Jeremias pôde ver e entender o que Deus ia fazer com aquele povo rebelde. Aquele povo seria amassado na roda do oleiro novamente. Eles seriam refeitos. E como vasos de barro, eles estariam de novo na presença de Deus. Não era para Jeremias se perder no seu choro, no seu lamento, na sua dor. Mas para ele entender que Deus estava no controle de todas as coisas e que aquele povo voltaria novamente a ser vasos de honra na presença de Deus. Aleluia! É claro que o processo, ele é doloroso, porque quem é que quer estar na roda do Senhor, sendo moldado? E conforme ele vai moldando ali, ele vai dando a forma dele, não a nossa, porque nós não temos força para lutar contra o oleiro. Quem é o ser humano para lutar, para contender contra o oleiro? Não tem essa para nós. A nossa posição é só falar, sim, Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso de valor. Quero ser um vaso de bênção na tua presença, como diz o louvor, né, do cantor cristão. Quero ser um vaso de bênçãos, um vaso de bênção, Senhor, né? É Ele que vai nos refazer. A gente só não pode contender, não pode endurecer o nosso coração e entender que Jesus está trabalhando para que nós sejamos vasos de honra. Aleluia. Glórias a Deus. E Ele não vai nos perder. Nós estamos nas mãos do oleiro. E Ele está no controle de todas as coisas, das nossas vidas e de tudo mais. Amém, queridos? Então, Jeremias pôde ver esse trabalhar de Deus aqui, ó. Olha aqui, porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel?
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. É Deus que está no controle das nações. Agora, como que Deus vai estar no controle das nações, queridos, se ele não se envolver na política das nações? Por quê? Quem é que coloca os governantes lá? É através da política. Então, mais uma vez, eu estou aqui para falar para você. Quem foi que te falou que política e religião não se misturam? Mentiu para você ou não entendeu a Bíblia. Porque se Deus controla as nações, é Deus que está fazendo tudo no meio das nações. Por intermédio do governo das nações. Amém? Lembra que eu falei também, a certo dia aqui, que eu acredito, né? E não sou só eu não, é muita gente. Até o presidente dos Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu de Israel. É necessário derrubar aquele governo lá do Irã, para que um novo governo se estabeleça lá. Quem é que está agindo através do Donald Trump? Quem é que está agindo através do Benjamin Netanyahu naquele lugar para derrubar aquele governo? Deus. Deus. Por quê? A profecia do fim tem que se cumprir. Deus trabalha nos vasos. E como a terra, conforme eu falei no início, né? A terra também é um grande vaso nas mãos do Senhor. É Ele que está fazendo, dando a forma para que as profecias se cumpram. Para que Jesus volte. Para que Jesus volte. Aleluia. E tudo sairá conforme disse, conforme planejou o Senhor. Por quê? A última palavra é dele, não dos homens. Ainda que tentem tirar o judeu de lá para que Jesus não volte, né? Aleluia! No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que ele faria. Por exemplo, Deus tinha muitas promessas para o Brasil, certo? Mas nós não ouvimos a voz do Senhor, colocamos lá para nos governar aquele homem que é contra Israel, que é a favor de aborto, que é a favor de liberar bandidos, a favor de drogas. Ele é um sanguinário, amigos dos ditadores do mundo todo e tal. Deus tinha promessa, mas nós ouvimos? Não. Se fizer o mal, no momento em que eu falar de uma nação e de um reino, para edificar e plantar, que era o nosso caso, se fizer o mal diante dos meus olhos, que é o que nós estamos fazendo e fizemos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha falado e não vou fazer mais. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e protejo um plano e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Enquanto há tempo para arrependimento, Deus volta atrás naquilo que ele falou. Se nós nos arrependermos, né? Porém, eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Mas o povo não quer. Se o povo não quer, então Deus deixa, mas ele vai usar o amassar na sua mão para restabelecer o projeto que ele tinha feito. E que o homem não obedeceu, mas ele vai voltar, em certo momento, de tanto ser amassado, né? Nós voltaremos, porque nós vamos entender que não contendemos com Deus. Nós não damos conta de contender com o Senhor. Ele tem todo o poder. Não existe o ser humano contender contra Deus. Não obedecer a sua voz. Amém. Louvado seja Deus, José. Ô, meu primo, Zé Luiz, Deus abençoe sua vida. Um beijo, um abraço para a prima Marlene, para a tia Bela, né? Que eu creio que já esteja bem. Recebi notícias em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos, você é um vaso, tá nas mãos do oleiro, ele tá te amassando, fique tranquilo que já já passa.
e você será refeito para a glória de Deus. Não tenha medo do tratamento que o Senhor está fazendo na sua vida. É para o seu bem. É para o seu bem. Não fuja dele. Porque nós não temos para onde fugir. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E olha só. Pensando sobre essa coisa de que a terra é um grande vaso nas mãos de Deus. E ele trabalha, né? Para que a palavra dele se cumpra com as nações. Põe rei, tira rei, né? Se movem, os reinos se movem, né? Como diz o Salmo 46. Está escrito assim, na mensagem que Jesus mandou para a igreja de Tiatira, lá no livro de Apocalipse. Aleluia. Assim, ó. Para a igreja de Tiatira. Tinha um probleminha lá. Jesus gostava da igreja de Tiatira. O único problema deles é que eles estavam tolerando uma mulher chamada Jezabel lá, que estava ensinando umas coisas erradas, e eles estavam deixando essa mulher por lá. Era para arrancar ela de lá, né? Mas Jesus fala assim, ó, no versículo 24, capítulo, Apocalipse 2, 24, diz assim: mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, aos fiéis, né? Porque tinha fiéis lá em Tiatira. A todos quanto não têm a doutrina da Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que essa mulher era terrível. Outra carga não vos porei. Vocês estão passando por esse problema aí, tá bom, resolve esse problema aí com a Jezabel, que tá tudo certo. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, que vocês têm aqui, essa fidelidade que vocês têm à minha palavra, esse amor que vocês têm à minha palavra, retenha, não perca. Por quê? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. De novo aqui Jesus está falando de governo de nações. É a tal da política que o povo insiste em falar, né? Que não tem nada a ver, e eu insisto em falar pela Bíblia que tem tudo a ver. E com vara de ferro, quem que vai as regerá? E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Gente, olha o que Jesus está falando aqui. Que nós, que permanecemos firmes e fiéis à sua palavra, que obedecemos à sua voz, que servimos ao Senhor com todo o nosso ser, com alegria no nosso coração, nos afastando do mal. Nós, irmãos, nós, que somos esses vasos que o Senhor trabalha em nós e faz segundo o seu querer, nós que nos entregamos nas mãos dele, para que ele faça de nós um vaso de honra, nós receberemos do Senhor poder, vara de ferro. Sabe quando vai acontecer isso? Quando Jesus voltar agora. Você está em qual grupo você está? No grupo que vai reinar com Jesus ou no grupo que será reinado por ele? Preste atenção. E com vara de... eu lhe darei poder sobre as nações. Para quem? Para esse povo que obedece. No reino milenar que Jesus vem estabelecer em breve. É por isso, mais uma vez eu digo aqui, é por isso que Satanás luta contra o povo judeu. Porque para que toda essa verdade maravilhosa aconteça, é necessário que o povo esteja lá, naquela terra lá. É necessário isso. Porque senão o diabo vai sair vencedor no final da história. É isso que ele quer. Ele pensa que ele vai ser vencedor no final da história, destruindo o povo judeu, acabando com a terra do judeu. Já mais uma vez eu digo para você, se você não entende que o judeu tem que estar lá, a terra tem que estar lá para ele, fica aí defendendo Palestina, defendendo o Irã, vai nessa. Você tá indo no discurso do diabo, que não quer que aquele povo esteja lá, naquela terra lá, para que Jesus não volte. E essa verdade aqui não seja eterna sobre a terra. É a luta de Jesus contra o capeta. Fique do lado de Jesus. Do lado da palavra. Então, quando Jesus voltar, e ele voltará, e o povo estará lá clamando por ele, pode o mundo inteiro se levantar contra Israel, que vai se levantar contra Israel. O próprio Senhor vai descer lá no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que com o sopro da boca dele, ele vai destruir todos os exércitos. Isso vai acontecer ainda.
Ainda por hora, os Estados Unidos está do lado de Israel, mas vai chegar uma hora que os Estados Unidos vai abandonar Israel. Israel vai estar só e vai clamar ao Senhor, o Senhor vai voltar para eles, guerrear a favor deles. E nós aqui, né, que obedecemos à voz do Senhor, que entendemos as profecias do Senhor, nós receberemos do Senhor poder para reger essas nações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Você está preparado para essa verdade? As nações serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Aleluia. Então vamos vencer? Vamos vencer, vamos permanecer até o fim, para que nós tenhamos esse privilégio de estarmos junto de Jesus, governando essa terra e quebrando as nações como vasos de oleiro. Elas serão quebradas e refeitas pelo poder de Deus. Todos os que desobedecem a Deus, todos aqueles que não escutam a sua voz, serão quebrados como vaso de oleiro. Sabe quando você pega um vaso e quebra? É assim que Deus nos vê. Só que aqueles que são dele, ele vai pegar tudo e vai refazer. E aqueles que não são, permanecerão no inferno, tudo quebrado, né? Porque para que Deus vai fazer vaso para jogar no inferno? Joga os cacos, os pedaços, tudo lá com o capeta. O capeta vai ter gente quebrada, ele não vai ter ninguém inteiro. É por isso que ele quer tanto nos quebrar. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Que essa palavra fique no seu coração, que o Espírito Santo fale mais com você a respeito do poder e a excelência de Jesus dentro desses vasos de barro que somos nós. E esteja preparado para o fim, para que nós também possamos ser esses que governaremos com Jesus e quebraremos as nações com o poder, com a vara de ferro dele. Estaremos governando com o Senhor. Lembra que eu sempre brinco que eu vou ser prefeito de Ouro Oeste no milênio? Aleluia, eu não quero nada agora não, meu negócio é depois, é na eternidade. Glória a Jesus, mas é mais ou menos isso, queridos. Jesus conta conosco. Jesus conta comigo e com você para esse momento final glorioso, maravilhoso, de vitória para o Senhor e o seu povo. Para o Senhor e o seu povo. Então prepare-se. Se você está nas mãos do oleiro sendo amassado, glorifique a Deus, porque Ele está te fazendo para esse momento glorioso aqui, vasos de honra com Ele, na sua presença. Amém? E que o poder de Deus, para Ele ser derramado nos vasos, os vasos têm que estar feitos por Ele. Deus não derrama o poder, o Espírito dEle em qualquer lugar, não. É em vaso que Ele fez. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez para o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. E eu creio que você já vai ser um vaso mais alegre, mais feliz na presença de Deus. E aproveite a feitura, porque isso é só para escolhido. Isso é só para escolhido. Se está doendo, glorifique, porque você foi escolhido para passar pelo processo do vaso. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez para levar até você o programa Maranata. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Shalom, shalom.